todos. Cá estamos para a segunda série das conversas em direto aqui no Facebook da Event Point. Apropriamos-nos aqui de um título, que era o título inicialmente previsto para esta conversa, para hoje, que é The Show Must Go On. E, portanto, decidimos batizar com este nome esta segunda série de conversas aqui. E hoje temos connosco o Pedro Rodrigues, da Desafio Global, e o Gonçalo Castelo Branco, da Load, a quem agradeço terem aceitado este convite para estarmos aqui à conversa. E gostava também de agradecer o apoio técnico da Acerbiz, que é quem assegura toda a parte técnica desta nossa conversa. E eu gostava de começar pelo seguinte. Nós estamos aqui a iniciar uma segunda série, como disse, de conversas, marcando também o fim do estado de emergência e talvez ultrapassado um choque inicial com esta crise da Covid-19. Parece-vos que, de facto, entramos agora num período diferente, Pedro? Olá, Rui, obrigado pelo convite. É sempre um gosto enorme estar aqui convosco no Event Point e nós temos acompanhado estas conversas prioritariamente. Eu acho que é um estado diferente do ponto de vista legal, legislativo e das implicações, mas eu também gostava que fosse um estado diferente do ponto de vista mental, da mentalidade do desconfinamento, que não fosse só físico, mas também fosse mental das pessoas. O que é que eu estou a dizer com isto? Obviamente, há 7 semanas atrás, fomos todos atingidos por um tsunami, que a única particularidade que tem é que foi completamente abrangente, nomeadamente no setor dos eventos, ninguém saiu incólume desta mesma situação. Eu quase que faço uma analogia com aquilo que são as fases do luto. Primeiro tivemos a negação, tipo, isto não está a acontecer, uma fase de raiva, que isto não é justo, uma fase de negociação em que todos nós tentamos sempre ser objetivos, uma fase de pressão e agora estamos numa fase de aceitação. Eu acho que há aqui um paradigma que é, às vezes somos um bocadinho fatalistas nestas coisas e acho que esta nova fase, que seja uma fase de reinvenção dos próprios negócios e quase que eu lançaria aqui o mote do fatalismo ao empreendedorismo. Já nos lamentámos, já chorámos, as marcas continuam a ter grandes necessidades de comunicar e motivar, portanto acho que é a responsabilidade do nosso setor reorganizar-se para de facto fazer face àquilo que aí vem. Gonçalo, estamos de facto num período novo, diferente? Eu acho que, sem dúvida, em primeiro lugar, deixa-me agradecer-vos o convite. É sempre eu tenho como regra de vida, sempre que o Pedro Rodrigues me convida para uma coisa, eu estou lá. E, portanto, quando o Pedro me falou deste desafio, eu obviamente disse que sim. Mas queria também dizer-te que não é muito comum eu estar numa conversa destas e a minha barba não ser mais impressionante. E, portanto, Rui, deixa-me dar-te os parabéns, que isso é uma barba tremendamente competente. É uma barba já de quem está a trabalhar no empreendedorismo facial. Em relação àquilo que aliás, disse o Pedro... eu estava aqui a queixar-me antes de entrarmos em direto que os barbeiros retomaram a atividade, mas só fazem cabelos, não fazem barbas. Portanto, eu receio que a coisa tenda... Eu não sabia, por razões óbvias eu não sabia desse... Há algum racismo capilar, te nota algum racismo capilar nesse tema? Estou a sentir. Tem que haver um regime de exceção para esse tema. Mas, em relação ao que o Pedro disse muito bem, eu concordo totalmente. Eu acho que... eu odeio o clichê de em qualquer crise há uma oportunidade, ou como nós dizíamos no Avenida, que crise ao contrário lê-se a oportunidade, mas a verdade é que isto é um convite a uma violenta fase de inovação e de empreendedorismo, e nós sabemos que os portugueses adoram falar de mudança e odeiam mudar. E nós aqui não temos escolha, e a nossa área pode e deve, e acho que o Pedro é um ótimo exemplo disso mesmo, pode e deve liderar junto dos nossos clientes, que são por definição mais medrosos do que os seus fornecedores, e acho que podemos e devemos inspirá-los e liderar para onde é que isto pode ir. E se um homem como o Pedro, que diria que a faturação da Desafio Global deve ser muito, se não 100% de eventos ao vivo, não está amedrontado, acho que isso é um sinal de esperança interessantíssimo para esta área, para quem nos está a ver. Mas então, o que é necessário as empresas fazerem agora, as empresas de eventos, Pedro? Rui, eu pegava na palavra do Gonçalo, que é uma palavra curiosa, que é o empreendedorismo. Todos nós, nesta nossa área, quanto maiores as empresas, melhores. Eu às vezes recebo apresentações de empresas muito pequenininhas da província, que é o CEO do grupo, é logo o grupo. Portanto, sempre tivemos muito mais aspirações do que aquilo que muitas vezes que era a entrega das empresas. E eu acho que a palavra é empreendedorismo, ou seja, temos que ser novamente startups, temos que perceber que aquilo que sabemos para trás vale muito pouco,
temos que olhar para aquilo que é o mercado e que são os constrangimentos atuais do mercado, para as necessidades que os clientes continuam a ter, como eu já disse, de comunicar, e comportarmos como uma startup, recomeçar de novo, sair daquele papel relativamente acomodado de coitadinhos e bora lá ver o que é que isto vai dar, olhar para o mercado da comunicação, olhar para o mercado dos eventos e perceber que oportunidades e que necessidades é que há para reinventar o negócio. Começam a surgir algumas soluções a nível de empresas de evento, empresas de catering. Eu acho que o nosso ecossistema, como muito bem o Jorge Vinhas da Silva escreveu num artigo, o ecossistema dos eventos e do turismo, se imaginarmos que tem 500 fornecedores na área dos eventos corporativos e agências, eu conto talvez 10 nas últimas 2-3 semanas que apresentaram soluções ou intenções de soluções para esta nova realidade dos eventos e os eventos virtuais, mas essas 10 no fundo são 2% das 500 que eu especulei que podiam existir. Portanto, eu acho que devia ser ao contrário. Eu acho que neste momento 98% do mercado devia estar a reinventar-se. Eu, que sou organizador de eventos, devia ter as empresas à minha porta a bater com soluções de conteúdos, de catering, adaptadas a esta realidade. Porque esta realidade não vai passar tão depressa e o mercado vai ter que evoluir rapidamente e vai ter que se adaptar. Doar quem doer. E vai doer a muita gente e eu acho que uma das coisas que nós temos que aceitar é um bocadinho de aquilo que a política americana se chama de destruição criativa. É preciso destruir um bocadinho para criar o que vem a seguir. Vai haver empresas que vão fechar, vai haver profissionais que vão ter dificuldades graves e obviamente ninguém está contente com isso e o nosso, no caso por exemplo da Lohad, o nosso instinto é desde o início que é de colaborativo. Aliás, nós não somos uma agência, nós somos uma empresa, nós só fazemos produtos próprios como o Presidential Train ou o Chefs on Fire ou vários outros, portanto nós não fazemos trabalho de encomenda, e o nosso instinto tem sido antes e neste momento um de colaboração e de ajudar. Nós acreditamos muito que um tsunami afunda os barcos todos e portanto nós temos que estar lá uns para os outros e acho que esse instinto é importante, mas esse instinto não pode ser negacionista sobre a realidade do que vai acontecer a seguir. Vão haver empresas a fechar, vão haver fornecedores a fechar e nós temos que, dando a mão uns aos outros, entender que isso é parte de um processo e é um processo ao qual sobrevivem as empresas que estão a inovar e estão a reinventar-se. Mais uma vez, o Pedro comentou que a percentagem de empresas que teve a coragem de dar um salto para o digital, e mais uma vez eu relembro que esse salto está a ser dado pelas empresas e não pelos clientes. Eu não conheço nenhum cliente que tenha pedido às suas agências de eventos soluções digitais. Eu estou a ver agências de eventos a criar soluções e levá-las aos clientes. E dessa curta minoria está obviamente a Desafio Global, que lançou um formato de evento completamente virtual. O Pedro obviamente é elegante demais para dizer isso, mas digo eu. E a verdade é estas empresas são as empresas nestas alturas que se reforçam. Nós vamos todos encolher, nós vamos todos levar muita pancada financeiramente, mas as empresas que saem mais fortes a seguir é as empresas que, em vez de estarmos... O nosso instinto é estar em posição fetal a dizer ai, mas as empresas que se levantam e que arrepiam o caminho vão sair mais fortes daqui a 1, a 2, a 3 anos. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Bom, eu devo dizer que nestas últimas semanas, aqui na Event Point, temos recebido informação de vários produtos, de várias soluções para eventos virtuais, online. Quer dizer que estão a escolher bem as pessoas com quem estão a falar? Peço desculpa? Quer dizer que estão a escolher bem as pessoas com quem estão a falar. É a tal minoria que o Pedro referia. Rui, eu tenho uma teoria que os eventos virtuais serão a próxima feijoada do Ponte Vasta Gama. E para quem é mais novo, eu vou dizer que em 1998 a Ponte Vasta Gama foi inaugurada com uma mega feijoada que teve 15 mil convidados e entrou para o Guinness. Nos anos seguintes, todas as empresas de eventos em Portugal diziam que tinham organizado a feijoada do Ponte Vasta Gama. Até hoje não sabe quem é que organizou. Até hoje é um mito da área dos eventos. Eu continuo a achar que aquilo foram 3 ou 4 mil pessoas que resolveram ir almoçar. Todas juntas e levaram feijões. Ou seja, porque eu não sei quem é que organiza. É uma questão de bom senso, é uma questão de sobrevivência. Qualquer player neste mercado dizer que de facto vai evoluir para os eventos virtuais, que é possível fazer neste momento. Agora, o meu foco não é só nas empresas. Eu gostava muito que os fornecedores, nomeadamente sempre os fornecedores de audiovisuais, os fornecedores de conteúdos, me tivessem a bater à porta a dizer: Pedro, olha, nós queremos continuar a lutar, queremos continuar a faturar, sei que lançaram uma plataforma de eventos virtuais, já pensaram neste conteúdo, já pensaram neste formato, e isso ainda não está a acontecer. Mas parece-vos que de facto neste momento é a solução possível que o mercado pode oferecer aos clientes? São estas... Não há limites, não é? Eu acho que não há limites para as soluções possíveis que aí vêm. Nós ainda não sabemos o que é que vai ser organizar o evento daqui a 5 anos.
E não sabemos porque não podemos saber. Mas estes são os momentos mais interessantes para se estar numa área. É os momentos em que tudo muda. Imaginem trabalhar, quer dizer, peguem qualquer momento traumático e transformista de uma indústria e pensem o que é estar numa posição de inventar o que acontece no dia a seguir. Para todos nós que, independentemente de fazermos o nosso trabalho melhor ou pior, não há maneira de, como em qualquer função, nós não sentimos alguma rotina. Não há maneira, quer dizer, os nossos eventos, o Pedro há bocado referia, antes desta chamada começar, a quantidade de vezes que nós acabamos a fazer concertos em palcos flutuantes no meio do Rio Douro é muito curta. 99% do nosso trabalho são eventos na área dos eventos. Eu já não estou nessa área propriamente dita, mas uma agência de eventos, 80% do trabalho é trabalho mais ou menos de acordo com aquilo que a indústria já faz. E de repente estarmos convidados para um momento em que tudo é possível e nós é que sabemos o que é que vai acontecer amanhã, vai ser incrível. E eu acho que temos de estar preparados para várias coisas. Temos de estar preparados para arriscar, temos de estar preparados para agarrar a mão dos nossos clientes ao longo desse risco, porque os clientes estão programados para evitar risco e não para criá-lo, e temos que estar programados por nós próprios para ter ideias que não vão funcionar. Eu ontem estava a falar com a minha equipa sobre isto. Nós estamos neste momento a desenhar, aliás, desde que isto começou, redefinimos completamente aquilo que estávamos a fazer. Temos 2 ou 3 projetos novos, uns já no mercado e outros que vamos lançar imediatamente a seguir, e um desses projetos não está a funcionar. Nós estamos a desenvolvê-lo e a ideia não é boa. Eu sei que fui eu que a tive. A ideia não é boa, ela não está a ganhar pernas. E ontem a equipa estava a demonstrar algumas resistências aqui e ali, e eu disse, a única coisa que nós estamos, quando raspamos e por baixo não há sangue, a única coisa que estamos a identificar é que a ideia não era boa. E eu acho que nós temos que estar prontos no momento destes para ter ideias, para trabalhá-las de um bocadinho e para chegar à conclusão que aquela não vai ter pernas e virar para outra. Nós temos que ir contra o nosso instinto de líderes desta indústria, que é não arriscar, entregar resultados que os clientes sabem que lhes vão dar aquilo que eles precisam e, em caso de dúvida, fazer aquilo que sabemos que corre bem. Este é o nosso instinto de dia-a-dia, que nós, neste momento, temos que lutar contra ele. E por isso é que é muito interessante, neste momento, acordar de manhã e brincar com este brinquedo novo, que é uma indústria que está, de repente, perdida. Uhum. O Luís Matias, que nos está a acompanhar, diz que considera que os clientes estão com mais medo do que as próprias agências. Diz que as soluções existem, mas acho que os clientes ainda não estão preparados. O que é que vos parece? Com toda a consideração que o Luís Matias merece, eu acho que os clientes não estão com medo, os clientes estão na expectativa. Portanto, os clientes necessitam de continuar a comunicar e a motivar as suas equipas. Portanto, eu acho que cabe ao mercado começar a desenvolver soluções e casos práticos e apresentar aos clientes. Os clientes estão na expectativa, os clientes estão a pedir. Nós, desde que lançámos a plataforma, temos imensos pedidos, imensos briefings para eventos virtuais. É um processo de descoberta da parte do cliente, é um processo de descoberta da nossa parte, portanto, não acho que seja medo. Acho que medo temos nós do nosso lado das agências. O cliente está naquele papel cómodo que sempre teve, apresentem-nos soluções e garantam que funcionam. Como o Gonçalo diz, não é tão garantido como seria no passado um evento físico, não é? Há aqui toda uma parte etérea de um evento virtual, mas nós, por exemplo, pessoalmente estamos muito entusiasmados e todos os dias estamos a aprender uma coisa nova. Aquilo que foi as últimas décadas de processo de aprendizagem física de um evento físico, com vénio, com audiovisuais, com catering, infelizmente vale muito pouco neste futuro, nesta realidade. Vale a capacidade de gerir processos, a capacidade de gerir clientes, a criatividade, mas de facto há todo um processo de aprendizagem. Portanto, eu acho que o medo está do nosso lado. O cliente tem aqui um papel muito fácil e muito cómodo de dizer, ok, surpreendam-me e apresentem-me aquilo que tiverem para apresentar. E eu acho que nem sequer devíamos estar fechados nesta conversa a eventos virtuais, para já porque essa palavra é muito limitativa. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar num formato que casa o virtual com o não virtual. E, portanto, é um formato que acontece ao vivo, mas que acontece de forma virtual e liga as duas coisas. Eu não posso aprofundar demasiado, senão estou a dar a concorrência e toda a ideia, mas é um projeto que vamos lançar nos próximos dias. Mas vamos tropeçar noutras coisas. E o virtual, alguém estava aqui a perguntar, a dizer, mas há aqui a Rose da Almeida, que eu não conheço, diz, há pessoas para assistir a tanto evento virtual? Em primeiro lugar, eu não sei se ela está a mandar uma boca às pessoas que estão a assistir a este evento virtual, nesse caso é com ela. Se a questão é maior e é mais filosófica, eu acho que as próprias pessoas não sabem muito bem. Eu falo por mim, quer dizer, nós não sabemos como é que nos vamos comportar amanhã. Nós não sabemos quando é que as pessoas... Eu produzo eventos, como produzo teatro, como produzo televisão, como produzo projetos próprios. Neste momento, nós não sabemos se as pessoas, quando abrimos as salas de teatro, quem é que vai ao teatro? Vai depender das regras de como é que se vai ao teatro, das distâncias, da máscara,
ou, independentemente dessas regras todas, as pessoas podem sentir menos urgência de ir ao teatro do que sentem de ir a outros sítios. A urgência de ir a um evento ao vivo. Vai haver uma proporcionalidade entre o conforto das pessoas e o número de pessoas que está nesse evento? As pessoas vão se sentir confortável num espaço de 500, num espaço de 1000 ou num evento de 50 mil? Vai voltar a haver eventos de 100 mil pessoas nos próximos anos? As pessoas vão querer ir a essas coisas? Há aqui tanta pergunta que nenhum de nós sabe. E por isso é que eu digo que a única coisa que nós podemos fazer é ir apalpando e ir inovando. E ir tentando. Eu dou um exemplo grande. Todos os eventos que eu conheço foram adiados para o último trimestre deste ano. Onde é que eles vão acontecer? Não há espaços. Não há espaços suficientes em Portugal para receber todo o evento que foi parar ao último trimestre. O que quer dizer o quê? Vai haver menos eventos? Ou há muitos eventos que vão passar para digital? Ou vai-se procurar cada vez mais espaços novos que antes não recebiam eventos? E vai haver um premium para espaços alternativos em tamanho mais pequeno e mais controlado. Toda a gente que tem um espaço que se calhar há 3 meses atrás não era viável, se calhar agora é. E se calhar pode estar a repensar como é que se apresenta ao mercado. E, portanto, qualquer pessoa que não esteja a mandar fora o playbook de há 3 meses e a desenhar um novo, não está a olhar para o mercado claro. Como deve ser. Rui, pegando na deixa do Gonçalo de não vamos falar só de eventos virtuais, eu também queria dar um exemplo que nós tivemos este fim de semana, que foi, de facto, os artistas estão com dificuldades também, no fundo, poder apresentar a sua obra e à procura dos formatos certos. Nós fomos abordados pelo management da Cuca Roseta, porque queria fazer, de facto, um espetáculo itinerante por Lisboa, num caminhão, num trem elétrico daqueles brasileiros com som. Nós fomos ter com uma marca, com uma seguradora que é a nossa cliente, apresentámos o projeto e o retorno foi fantástico. Portanto, a equipa do artista e a artista tiveram o seu espetáculo, o seu negócio, andaram pelas ruas da cidade de Lisboa, de acordo com os atuais constrangimentos, a cantar às janelas das pessoas, a marca ficou feliz com o retorno. Eu acho que isto é um bocadinho o paradigma desta necessidade de não desagarrarmos aos formatos convencionais porque não funcionam ou porque não são possíveis e analisarmos de facto as oportunidades que vão surgindo ou criando nós próprios essas oportunidades. E acho que aí volto a usar a frase do Jorge Vinha da Silva, que foi muito engraçada, que ele diz no artigo dele: contagiamos a todos com o espírito positivo de entreajuda e de ação para que o nosso ecossistema de turismo e de eventos volte ao equilíbrio. Portanto, eu acho que quanto mais empresas começarem a voltar mudar o chip, mudar este mindset e voltar a esta realidade, mais depressa nós conseguimos a todos começar a lidar com esta nova normalidade. O Guilherme Ornelas fala no seguinte: como se redefinem os fornecedores das agências de eventos nesta nova era do digital? Nomeadamente catering, fotógrafos, videógrafos, hospedeiras, etc. Nem todas as áreas estão exatamente no mesmo plano, certo? Não é exatamente o mesmo exercício. Nunca, repara, as áreas não estão todas no mesmo plano, nunca. E as áreas têm riscos diferentes, escalas diferentes e potenciais diferentes em momentos diferentes. Eu acho que isso é natural. Ainda assim, se a pergunta, para não fugir à pergunta do Guilherme, eu acho que não há grande dificuldade. Há bocado alguém dizia aqui, a Sara Di Paulo diz, o conteúdo é que vai fazer a diferença. Desde o início desta aventura chamada internet, que o conteúdo de facto é o que rege, seja o que for. E a única coisa que nós estamos a mudar é o molde. Quando o Pedro diz que uma empresa, não sei se viram a apresentação, o vídeo da apresentação do software que o Pedro lançou, mas quando o Pedro diz que o CEO consegue falar e apresentar um quadro e fazer uma coisa em real time, o que ele está a dizer é que, de facto, nós percebemos que a sala não é assim tão importante, porque tudo aquilo que era o conteúdo daquela apresentação consegue acontecer de forma fiel e, em alguns casos, até melhor, de modo virtual. Ou seja, a questão aqui não é ser virtual, não é. A questão aqui é o conteúdo, como é que se comporta. O catering vai ter que se comportar, as pessoas vão continuar a comer. Se calhar não vão todas comer no mesmo espaço físico. Está bem, mas vão continuar a comer. Se houver uma ligação de conteúdo entre aquilo que está a ser visto e aquilo que está a ser comido, então, na realidade, as pessoas até podem estar em casa delas desde que comam aquela coisa naquele momento. Ou seja, eu consigo fazer uma prova de vinhos virtual ou não consigo? Eu consigo fazer qualquer coisa com o chefe, mesmo que ele não esteja na sala comigo. A mesma coisa para fotógrafos, para videógrafos. Ok, os hospedeiros, eu até aceito que são mais complicados, mas eu diria que o Pedro, quando fizer um evento dele virtual, vai continuar a querer ter hospedeiros simpáticos e bonitos e bem vestidos e bem apresentáveis, mesmo que sejam virtuais. Quer dizer, eu acho que a Cristina Gomes vai continuar a ter trabalho digitalmente, com alguma facilidade, a levar o prémio ao palco. Não queremos um robô, queremos um sorriso bonito. Rui Gonçalo, deixa-me pegar neste exemplo, que é uma boa pergunta do Guilherme. Catering já o estão a fazer. Portanto, os catering já estão a fazer entregas ao domicílio de pacotes de catering para estes eventos virtuais, seja unicamente para funcionar, para suprir a necessidade da pessoa se alimentar com um coffee break, com um almoço, seja uma atividade de team building, seja um momento de celebração. Os caterings estão a fazê-lo. Os que não fizeram ainda até agora estão um bocadinho atrasados. Videógrafos cada vez mais.
estes formatos virtuais precisam cada vez mais de conteúdos em vídeo, a pessoa está confinada em casa ou está em teletrabalho, portanto os videógrafos cada vez mais vão ter que mandar videógrafos recolher imagens e fazer edições engraçadas do que é que se passa naquele mercado, naquele cliente. Hospedeiros, concordo com o Gonçalo, será um bocadinho mais difícil. Fotógrafos, nós apresentámos agora uma proposta a um cliente, um evento virtual, em que havia um mural com fotografias dos colaboradores. Eu não vi um fotógrafo, e há 100 fotógrafos, claro, de eventos corporativos, proativamente a propor soluções para este tipo de eventos. E existem. Pá, pensem, telefonem. Eu acho que o Pedro aí tem toda a razão. A resposta para o Guilherme, a primeira é... em primeiro lugar, eu não acredito neste conceito de fornecedores. Nós somos todos parceiros a construir uma história conjunta. Normalmente essa história é encomendada e paga por uma marca. Mas todos nós somos parceiros nessa narrativa. Enquanto a malta continuar a pensar neles mesmos enquanto fornecedores, então aí têm que encontrar algo para fornecer. Quando eles pensarem enquanto contribuidores de conteúdo, enquanto pessoas que constroem connosco, então eu estou com o Pedro, o ONUS não está do nosso lado. Eu nem sequer me rogo de agora estar a dizer a um fotógrafo como é que ele vai acrescentar um valor no meu evento. Eu espero, e acho que vai acontecer, que os fotógrafos, eles próprios vão pensar como é que podem acrescentar valor e vão apresentar soluções. E é isso que se calhar não está ainda a acontecer e pode e deve acontecer. Mas eu acho que há aqui uma mudança grande de paradigma que já falámos, que é, a maior parte destes fornecedores tiveram janeiro e fevereiro de 2020 como os melhores meses, o melhor arranque do ano de sempre. E de repente isto mudou tudo. Portanto, e em janeiro e fevereiro eram reativos, geriam pedidos que vinham. Eu acho que agora tem que passar de reativos a proativos. E esta mudança de paradigma eu acho que ainda não entrou em muita gente e muitos fornecedores. Eu concordo 100% com o Gonçalo. O mercado é que tem que se reinventar e tem que ir à procura das oportunidades e que tem que constituir oferta para que estes eventos continuem a acontecer. Ainda que num espaço digital, um elemento que pode ser importante é a questão da interação. O que eu quero dizer é o seguinte, Totalmente. é que isto, para ser realmente interessante, não pode funcionar apenas num sentido, não é? Portanto, Eu diria mais. como é que é possível criar e promover esta interação para que quem esteja em casa ou noutro sítio qualquer a participar, a assistir a um evento, Eu vou tenha dizer uma coisa. acesso a essa interação? Eu vou dizer uma coisa surpreendente, que é, comparativamente aos eventos físicos, que todos temos saudades e à realidade a qual todos queremos voltar rapidamente, faça um evento virtual permite muito mais interação do que um evento físico. Nós, se enfiarmos 1000 ou 3000 pessoas no Altice Arena e tiver um CEO no palco, a interatividade é muito pouca ou nula, depende da vontade da marca. Num evento virtual, as ferramentas de perguntas, de votação online, de interação, permitem um grau de interatividade maior do que um evento físico. Portanto, às vezes eu acho que é uma questão mesmo de chip e mudança de chip. Gonçalo. Eu concordo, eu acho que até do ponto de vista das marcas, há vários cenários nos quais o evento interativo é mais controlável. Como nós sabemos, um evento físico é, ou pelo menos produzir um evento físico para uma marca, estamos a falar neste momento de eventos corporativos, e eu acho que daqui a bocado devíamos também falar de outros, mas para um evento corporativo, eu diria que a esmagadora maioria do nosso trabalho é garantir que tudo acontece de acordo com a expectativa da marca, com o mínimo de coisas a correrem mal, ou nenhuma coisa a correr mal. E isto é uma dança de 1000 coisas pequeninas. As coisas saírem a horas, a comida sair quente, o audiovisual não falhar. São 1000 coisas pequeninas. Eu diria que dessas 1000, há 500 que se ficam reduzidas quando o evento é virtual. Todas aquelas que nós não controlamos, nomeadamente, estar calor na sala, as pessoas terem não sei o quê, há um tipo que está mal disposto e contaminou 3 tipos porque comentou este CEO, não sei o quê, tem um Ferrari e está aqui. Há uma data de coisas que passam a ser muito mais controladas do ponto de vista da marca quando o evento é digital. E depois há o contrário, que é todas aquelas coisas, quer dizer, o Pedro literalmente na apresentação que ele fez, tu podes ter o dinossauro a aparecer a comer o CEO quando ele diz uma coisa que o público não gostou. Quer dizer, isto abre possibilidades do ponto de vista de... Aliás, o Pedro e a Figobal há muito que são líderes de nos conseguir deixar de boca aberta todos os anos quando fazem grandes eventos com grandes audiovisuais. Eu acho que isto para eles deve ser um banho de água fresca, que é, de repente, já nem sequer... Eles acabaram com a última fronteira, que era a fronteira da fisicalidade do audiovisual. Eles agora podem criar aquilo que eles quiserem, podem entrar um Boeing 747 no palco. E, portanto, eles conseguiram... Isto para eles pode ser uma oportunidade... Para eles e para qualquer pessoa que pense como eles, isto pode ser uma oportunidade única. Em eventos corporativos. Nos outros eventos, que é aqueles em que eu trabalho, há outro tipo de desafios. Eu tenho um festival de música e de comida, o Chefs on Fire. Se tu me perguntas se eu consigo fazer um festival de música e comida virtual, posso tentar, mas não tenho a certeza que seja tão fácil como um evento corporativo.
Portanto, há aqui dúvidas sobre como é que se consegue fazer esta passagem. Mas, por outro lado, há outro tipo de eventos. Aliás, os eventos físicos vão continuar a acontecer. Vão, se calhar, acontecer de maneira diferente, com expectativas diferentes. Nós, por exemplo, vamos lançar... Neste momento, as pessoas não podem ir a uma sala de cinema. É verdade. Nós vamos lançar o primeiro drive-in aquático do mundo. Vamos lançar um drive-in dentro de um lago, em que a pessoa compra bilhete e dão num barquinho, e a pessoa guia o barquinho até ao meio do lago, tem uma âncora, está sozinha no barco a ver um filme, e quando quer alguma coisa liga uma luz e vem um barco-bar, com pipocas e champanhe, etc. E, portanto, o cinema vai continuar a haver, mas neste caso vai haver dentro de um drive-in aquático. E haverá gente muito mais inteligente do que eu a inventar ideias muito melhores que esta. Portanto, as coisas não vão acabar. Elas simplesmente requerem um olhar diferente. E não deixa de ser curioso que esse do drive-in é uma espécie, é um conceito que tinha desaparecido, não é? E que agora Volta a fazer sentido, sim. Num tempo muito diferente daquele que nós conhecíamos e a que o associávamos, não é? Ou seja, esses ciclos também são muito interessantes. E renasce de formas que são interessantes e que nem todas vão funcionar. Eu acho que é muito interessante ver que, de repente, eu já vi drive-ins de cinema, drive-ins disto, drive-ins daquilo. Esta semana vi drive-ins de festival de música em drive-in. Portanto, vai haver várias coisas. E se tu me perguntas, daqui a 2 anos, quando olharmos para trás, vamos achar que todas elas foram igualmente bem-sucedidas? Não. Não. Há umas que a minha opinião profissional é que não vão funcionar. Não vou, obviamente, dizer quais, mas há formatos que eu acho que não vão funcionar tão bem como outros. Mas o simples facto do mercado estar a pôr-se numa posição de testar novas coisas vai abrir possibilidades interessantíssimas que de outra maneira não haveriam. O João Botas fala no seguinte: as salas provavelmente vão ficar com a capacidade reduzida à metade, não é? Por causa das imposições. Não sabemos. Pronto, mas vamos assumir este rácio aqui apenas para o exercício da nossa conversa. Uhum. E ele pergunta se o investimento das empresas, do cliente final, também se vai reduzir, se os cachês dos artistas vão baixar, resumindo, se faremos mais e melhor por muito menos dinheiro, e se são os cérebros das agências que vão ser a solução para este problema. Eu acho que para já temos que ir para salas maiores, não é? Portanto, antigamente se o evento era para 1000 pessoas e agora temos que ter um lugar de intervalo, bora lá para as salas de 2000 lugares, portanto não me preocupa muito essa questão. Na realidade atual, há um paradoxo engraçado nesta realidade dos eventos virtuais e que poderá durar algum tempo, ou dos eventos híbridos, que é, não havendo custos com aluguer de espaço, não havendo custos com catering, eu diria quase que há aqui uma oportunidade, e cruzando com outra pergunta que está aí do meu querido amigo Vítor Carrilho, para que os artistas também reformulem os seus formatos a nível de conteúdos para uma aproximação à marca e às pessoas que estão no evento. Portanto, eu acho que de facto que existem oportunidades muito interessantes, portanto, temos é que pensar nelas de acordo com a necessidade e não com a oferta que temos neste momento. Sim, eu acho que é por aí. Acho que eu acho que a questão eu há bocado quando disse que nós não sabemos, não é no sentido de te corrigir, mas é no sentido de eu acho que nós temos que nos habituar a perceber aquilo que nós, num momento tão fluido como este, o que é que nós não sabemos. E nós temos que estar confortáveis com realidades que vão mudar rapidamente. Portanto, há aqui barreiras que são reais, há aqui barreiras que são momentâneas e há aqui barreiras que nós nem sabemos se existem ainda. O que nós sabemos é, quer por imposição governamental, quer por alterações comportamentais, nós vamos ser obrigados a realidades físicas diferentes daquelas que eram até aqui. Eu estou com o Pedro, quer dizer, uma maneira fácil de resolver. Eu tinha um evento de 100 numa sala de 100, de repente tem que ser salas de 50%, ok, então vou alugar uma sala de 200. Portanto, em boa verdade, há aqui realidades que são fáceis de resolver, ou mais fáceis do que parecem. Por outro lado, eu acho que há aqui um trabalho importante nosso de trabalhar com as autoridades e perceber como é que estas soluções funcionam. Há aqui coisas que não são claras. A sala ter a capacidade... eu diria que os acessos das salas é tão importante como a sala ter a capacidade. Ou seja, eu até posso agarrar no Estádio da Luz e fazer com metade da capacidade, mas se os túneis de entrada continuam a ser aqueles, as pessoas continuam a estar em contacto e, portanto, até que ponto é que isto faz qualquer função? Portanto, há aqui um trabalho de trabalharmos todos juntos para encontrar soluções reais e não só soluções band-aids que nos servem de pouco. Até porque depois vamos ter que andar para trás outra vez. Mas eu queria só pegar aqui numa coisa que o João Botas levanta, que é se faremos mais e melhor por muito menos dinheiro. Eu acho que ele acabou de descrever qual é que é a nossa função. A função de qualquer negócio é fazer mais e melhor
um volume, por dinheiro mais competitivo possível para os seus clientes. Portanto, fazer mais e melhor por menos dinheiro é literalmente a nossa função. É assim que uma empresa ganha a outra. É assim que uma empresa chega ao mercado. Se me perguntares se há um limite mínimo do dinheiro que podes cobrar por mais trabalho, é claro que há, que é o limite da dignidade, de pagar aos funcionários, de cresceres. Agora, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a nossa função é fazer mais e melhor por menos dinheiro. É essa a nossa função. Tocaram ambos aí numa questão que é, no fundo, das restrições que podem ser impostas para a realização de eventos presenciais, em espaços físicos, assim que for possível retomá-los. Acham que, enfim, se deve apenas aguardar que estas regras sejam ditadas ou, pelo contrário, o setor deve mobilizar-se para dizer também claramente aquilo que pretende ou aquilo que, de alguma forma, contribuir para que essas regras sejam mais equilibradas possível, para usar uma palavra que também já foi aqui referida? Eu acho que nós nunca vimos o setor tão O Pedro é mais organizado. associativista, portanto pode ser ele. Eu confesso que já fui mais associativista do que sou hoje em dia, mas de facto nós nunca vimos o setor tão organizado, quer o setor dos eventos, o setor dos espetáculos, o setor das salas. Portanto, nós vimos de facto, só que às tantas também a organização demais, ou seja, às tantas eu percebo quem está no papel de decisor e do governo que de repente tem N interlocutores, cada um a reivindicar que a sua causa é mais importante, mas acho que concordo que de facto o setor está organizado e a APK tem feito um trabalho brilhante nesse aspecto, em ouvir e a tentar levar no fundo a sua cota-parte deste setor à tutela. Agora, tal como está a APK, eu acredito que meia hora depois esteja mais uma associação, uma hora depois esteja mais outra, e cada uma com um drama de igual proporção ou idêntico. Portanto, eu acho que nós nos devemos organizar. Eu acho que é bem-vindo. Acho que deve ser avassalador para um governante ter que lidar com uma catástrofe desta dimensão. Portanto, quanto mais os setores forem organizados e, acima de tudo, pedagógicos, não basta ser reivindicativos e pedir subsídios a fundo perdido, acho que tem que haver aqui algum pragmatismo, algum bom senso, senão vamos todos nós pagar isso mais tarde nos nossos impostos. Quanto mais os setores forem realistas e quanto mais forem pedagógicos, eu acho que é o timing para termos essas atitudes. Sem dúvida. Eu concordo totalmente. A APK tem feito um trabalho muito interessante. Eu acho que o nosso mercado está mais organizado do que teve em qualquer outro momento dos meus 20 anos desta área. Portanto, e o nosso mercado mais no sentido lato. Eu acho que aqui não devemos separar os eventos acho que os eventos, a cultura, os espetáculos. Este mercado, no geral, o mercado que traz isto ao país, está mais organizado. Dito isto, se me perguntam se está profissionalizado, não está minimamente profissionalizado, no sentido que não é pragmático a maior parte das vezes. O que o Pedro acabou de escrever tem sido a minha experiência. Não adianta de nada termos associações a liderar a recolha de feedbacks dos seus associados, a entender o que está no mercado, se depois temos dentro dessas associações tantas vozes diferentes e tantas associações diferentes que os nossos governantes que querem trabalhar e querem ouvir essas associações não têm maneira em termos reais de o fazer, porque com cada associação que reúnem, a associação tem uma reação diferente. E, portanto, passamos aqui é muito difícil. A ausência de pragmatismo e de profissionalismo na representação dos nossos interesses junto do governo vai-nos sair cara. Eu tenho visto muito mais organização do lado dos eventos do que do lado da cultura, mas acho que é uma crítica que é perfeitamente justa. Nós temos que ser mais pragmáticos, temos que ser mais crescidos. Nós temos que entender que não há nenhuma solução ideal no momento destes, não há nenhuma solução que salve toda a gente, e a ideia de que há um baú com fundo perdido que o governo consegue aceder para nos salvar a todos, restaurantes, empresas, artistas, a ideia de que há dinheiro a fundo perdido para todos nós e de que a Europa vai salvar o dia, eu acho que é profundamente imatura e pouco pragmática. Nós temos que ser realistas no que estamos a pedir, temos que entender o que é prioritário e o que é que não é, e há coisas que nós resolvemos com inovação e há coisas que não. E até nós conseguimos entender quais é que são quais. Estar a pedir dinheiro a fundo perdido a toda a gente e mais alguma não nos vai a lado nenhum. Enfim, pegando aqui numa questão colocada pelo Vítor Carrilho, o Pedro já fez referência a isso há pouco, ao de leve, devem os artistas, bandas e animadores apresentarem soluções técnicas complementares ou adaptarem os seus formatos criativos
às plataformas digitais que venham a ser desenvolvidas para os eventos? Não devem, não. Eu acho que é um imperativo, não é? Hum, a pergunta, na minha opinião, insere em si mesmo a resposta, ou seja, se de facto o Vítor, que é um amigo que eu considero um amigo e com todo o respeito que tenho por ele e pelo trabalho que ele tem feito com os HMB, eu adoraria que o Vítor, como manager, chegasse ao pé do Desafio Global e dissesse: Pedro, olha, sei que com os constrangimentos atuais, sei que via a vossa plataforma o Go Live, portanto está aqui uma solução que nós achamos que é perfeita. Eu adoraria receber dezenas de e-mails e contactos desses por dia, mas infelizmente não estão a acontecer. Concordo. Eu acho que uma das coisas que nós temos que aproveitar este momento é para pedir ou exigir, ou se o verbo que quiser utilizar, alguma flexibilização a áreas que até hoje têm tido resistência a serem flexíveis. No caso da música, eu posso dizer que a minha experiência com agentes e músicos, por acaso o Vítor é uma exceção, porque de facto os HMB são fáceis de trabalhar e o Vítor tem sido sempre fácil de trabalhar com a equipa dele, mas a verdade é a área da música globalmente é uma área tremendamente inflexível. E eu pessoalmente, eu dou-vos um exemplo no Chefs on Fire, em que eu tenho 10 chefes e 10 bandas a trabalhar ao mesmo tempo, e tenho chefes Michelin do mundo inteiro, e tenho bandas, a maior parte delas nacionais. Se me perguntarem quem é que é mais inflexível, se é o chefe que tu tiraste da cozinha, ou o chefe Michelin que tu tiraste da cozinha, que agora está a cozinhar com fogo, sem eletricidade durante 10 horas, é mais fácil pedir-lhe eu para fazer isto, ou pedir a uma banda para mudar seja o que for do alinhamento deles. É mais fácil o chefe. Portanto, as bandas e os agentes estão muito mais organizados de forma defensiva e menos flexível do que muitas outras áreas do mercado. E, portanto, se calhar isto vai ser uma oportunidade tremenda para os ver demonstrar alguma flexibilidade, não só para o mercado digital, mas para outros, para soluções que são diferentes. Eu não sei como é que o Pedro produziu a cuca em cima de um caminhão. Mas imagino que tenha requerido alguma flexibilidade do lado dela. Imagino que o técnico de som dela não tenha adorado o som do trânsito à volta e as buzinas a apitar e etc. E teve que ser flexível, se calhar, mais do que seria no outro dia. Deixa-me só dizer um exemplo que vem em linha de conta com esta consideração com a pergunta do Vítor. Foi o management da Cuca, foi o Miguel Capucho que veio ter connosco o projeto. Portanto, o Miguel Capucho olhou para a realidade atual e disse: está aqui um projeto muito giro. Quer entrar connosco? Tem um cliente que quer apoiar? Nem fui eu que fui ter, seja feita a devida vénia, que de facto... Ótimo, é um ótimo exemplo então do mercado a funcionar, da Desafio Global a produzir em tempo recorde, da fidelidade a apoiar uma ideia arriscada, e portanto isto é um ótimo exemplo de inovação e do mercado a funcionar. Eu acho que é como o Pedro diz, não sei quantos telefonemas é que o Pedro já recebeu destes com ideias frescas e com inovadoras e flexíveis, não tenho a certeza que sejam assim tantos. E portanto eu acho que tem que ser mais. E por outro lado, há aqui desculpa Rui, atropelar a tua função, mas há aqui o Tiago Santos Paiva está aqui a levantar um tema que eu acho que é importantíssimo no momento destes. Da mesma maneira, o tema que eu estava a falar há bocado sobre a questão de sermos termos uma noção mais colaborativa e profissional da indústria, reflete-se numa coisa muito, muito, muito simples. O instinto e o desespero do que está a acontecer está a fazer, como está na maior parte das áreas, a fazer com que muitas agências rebentem o mercado todo com preços absurdos. E essa tentação é uma tentação perigosíssima e que em mercados como este pode demorar muito mais tempo a recuperar do que o próprio Covid. Nós habituamos os clientes a comprarem coisas a preço de vão de escada e depois voltamos a demorar 5 anos a voltar a chegar aos preços de trabalho digno. E, portanto, da mesma maneira como temos que ser flexíveis, temos que ser sérios naquilo que estamos a cobrar ao mercado. E é muito importante no momento este, para quem nos está a ouvir, que ponhamos a mão na consciência e não podemos conquistar clientes a todo custo. Portanto, o mercado sabe quais são os preços justos para fazer A ou para fazer B. Nós não podemos andar a pôr sites, outro dia era um site e um logotipo a 1000 euros. Fazemos o seu site e o logotipo numa semana a 1000 euros. Não fazem. Não fazem e não podem fazer. E nós, enquanto líderes desta indústria, temos que ser os primeiros a dizer não fazem. Isto não é sério. Não pode acontecer. Porque senão eu não tenho maneira de pagar o meu designer e o Pedro não tem maneira de pagar o dele. E portanto os designers vão para a rua a não ser que trabalhem metade do preço. E portanto temos que ter muito cuidadosos na maneira como estamos a abordar este momento, é com inovação e não com baixar os preços à maluca. Uhum. A Carla Basto pergunta: ativações de marca, que futuro? Tanto.
tanto futuro. Pá, para já é preciso, as próprias marcas vão estar a reinventar-se, vão estar permeáveis à inovação. É só ver aquilo que está a acontecer. Acabámos de ver aqui uma ativação de marca da fidelidade com a Cuca e o Pedro, muito interessante. Eu não sei se o Pedro saberá, eu trabalho pouco com a fidelidade, do que trabalho gosto muito, mas não sei se a fidelidade faria algo tão inovador tão rapidamente antes do Covid. E, portanto, as marcas, elas próprias, estão a inovar. E, portanto, as ativações de marca... Uma ativação de marca é uma maneira de contar uma história que é importante para aquela marca. A marca tem um ativo ou uma mensagem e nós queremos ativar, mais do que a marca dizer isto é importante para mim, queremos que a marca faça algo que diga, que encontre um meio termo, um território de meio termo entre a marca e o seu cliente final, em que juntas possam viver um momento que lhes diga que aquilo é importante para a marca. Isso vai continuar a existir. Esse meio termo pode ser digital, pode ser físico, pode ser o que for, mas as marcas vão continuar a ter coisas que são importantes para elas e vão continuar a precisar de encontrar os seus clientes finais nesse meio termo. Cabe-nos a nós redefinir quais é que são as paredes desse território. O Daniel Queiro faz referência a eventos como o que vimos na semana passada, de Fortnite, do Travis Scott. E basicamente... Tinha que vir o Daniel dizer uma coisa que nos vai fazer sentir velhos, não é? Fortnite e não David Travis Scott. Oh, Daniel, pá. E, portanto, levanta esta questão de... ou seja, os eventos virtuais não serem apenas uma forma de levar o evento a outras geografias, físicas ou virtuais, mas poder ser e dever ser, se calhar, mais do que isso. E pergunta se estamos preparados para esse desafio, tanto do lado do cliente, dos artistas, das agências. Andamos muito aqui à volta da disponibilidade para... Rui, o Diogo Assis dizia aqui numa conversa destas, há uns dias atrás, uma coisa com alguma piada, que era andaram anos a falar no teletrabalho e de repente, quando rebentou este tema do Covid, em 48 horas evoluíram mais no tema do teletrabalho do que se calhar num ano de reflexão. Eu quero acreditar nessa mesma lógica para este desafio que o Daniel está a lançar. Obviamente que os primeiros canais de difusão desta virtualidade destes eventos são os mais óbvios para os clientes e para as agências, mas eu acredito que existirá muito mais receptividade neste momento das marcas para fazer uma coisa. O concerto de Travis Scott teve alegadamente 12 milhões de pessoas a assistir, fora os pais dos filhos que têm contas do Fortnite que não contam estatisticamente como viewers. Mas eu acredito que efetivamente as agências, os clientes têm que ter essa apetência e as agências têm que ter essa capacidade. Se essa capacidade já existe neste momento imediato aqui em Portugal, tenho dúvidas, mas vai ter que aparecer rapidamente. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Daniel, como alguém que está no digital há muito tempo, está a falar de um sítio de experiência que é os eventos digitais até agora eram maltratados, eram utilizados como um asset, como ele diz, apenas e só para chegar a outras geografias, mas não eram desenhados como uma mais-valia versus o evento físico. Eu pergunto se de facto o mercado está pronto para isso. Eu acho que a inovação nestes mercados acontece um bocadinho como adormecer. É primeiro muito devagarinho e depois tudo de repente. Eu acho que a inovação do digital é isso que vai acontecer. Nós andamos aqui muito tempo devagarinho, e agora vai ser tudo de repente. Agora vamos inovar que nem doidos e dar alguns tiros ao lado, mas eu acho que o mercado está pronto porque tem que estar. Portanto, é o que vai acontecer. Nós temos aqui alguns amigos no chat, nomeadamente o Francisco Morgado Veste, que diz não sejam mentirosos. Francisco, vens tu aqui uma conversa destas da próxima vez e nós também colocamos assim umas perguntas simpáticas. Eu já agora queria só responder aqui à Marta Catana. Eu não sei quem é a Marta Catana. Eu acho por acaso que sei quem é a Marta Catana, mas não tenho a certeza. Mas a Marta está aqui a responder à pergunta que eu fiz há pouco, a dizer que a inflexibilidade dos agentes musicais passa também pela instabilidade do setor e pela precariedade dos profissionais. Eu queria dizer à Marta, não à Marta especificamente, queria dizer sobre isto que, na minha experiência, não é verdade. Posso estar tremendamente enganado, mas da minha experiência não há uma proporcionalidade direta entre a precariedade dos agentes envolvidos, agentes no sentido lato, e a inflexibilidade que têm. O que há é um ciclo vicioso entre a precariedade e a falta de capacidade de profissionalizar e inovar. Um ciclo vicioso que não é desta área de todas elas. E, portanto, a pessoa que não inova porque sente que não há espaço para inovar e porque sente que não pode, é a mesma pessoa que depois sente que não tem maneira de subir preço e de acrescentar valor e que depois
sente que está numa posição em que tem que aceitar receber sem fatura e que depois sente que o governo não se precaveu como deve de ser porque apareceu uma crise e ela não descontou e portanto agora não tem direito a subsídios e portanto há aqui um ciclo vicioso entre precariedade e falta de profissionalização que é muito auto-infligido. E eu sei que isto é polémico e provavelmente vou levar pancada por dizer isto. Eu não estou a dizer que é totalmente auto-infligido, mas sem dúvida que estas pessoas colaboram nesta atividade. E não é só na nossa, quer dizer, acontece numa data de outras áreas, e eu acho que nós temos que nos autorresponsabilizar um bocadinho a nós todos. E atenção, eu estou a falar disto tudo no momento em que a maior parte da minha atividade de faturação é no último trimestre, com eventos de público, como o Presidencial e o Chefs on Fire, que eu, à data de hoje, não sei se vão poder acontecer. E, portanto, eu não estou a falar de uma posição de conforto. Eu estou tão preocupado e tão desprotegido como a maior parte das pessoas que me estão a ouvir. Eu acho que a única maneira de ligar com isso é profissionalizar, trabalhar e inovar. Não é dizer, epá, eu estou aqui numa posição muito precária e agora há alguém que tem que me salvar desta situação. Epá, ninguém nos vem salvar. O super-homem, neste caso, não há maneira de sair da phone booth a tempo de nos salvar a todos. Nós vamos ter que ser nós a apanhar os cacos. Uhum. O Rui Antunes fala no seguinte: as empresas com estruturas mais pesadas têm neste momento mais dificuldades em sobreviver. E pergunta se não podemos vir a perder o know-how adquirido e o processo de evolução dos últimos anos. Esta questão da dimensão das empresas pode ser, de facto, uma condicionante grande? Uma condicionante é uma oportunidade, não é? Ou seja, tem a ver com o negócio, com cada área de negócio, com cada atividade e com a capacidade de invenção. Não sei qual é a área de negócio do Rui, mas será um bocadinho abstrato estar a falar no abstrato, mas eu acho que a dimensão encerra em si algumas dificuldades acrescidas, obviamente, mas também algumas oportunidades, desde que haja um sistema de gestão da equipa que permita, de facto, repensar o negócio e avançar. Mas eu pegaria aqui também, novamente, uma questão que a Ana Badica está a colocar aqui, em relação ao tema dos clientes e do bom e do barato, para dizer uma coisa: eu também quero responsabilizar os clientes e as marcas pela qualificação do setor. Nós há 10 anos atrás saímos de uma crise onde teve a troika em Portugal. Tivemos durante anos com vacas magras. Apesar de eu acho muito engraçada a expressão das vacas magras, porque eu nunca conheci vacas gordas. Toda a minha atividade que fiz nesta área dos eventos sempre foi em contexto de vacas magras. Mas de facto há 10 anos atrás saímos de uma crise, estamos neste momento noutra. Eu também quero que os clientes tenham responsabilidades na qualificação do setor e que não se aproveitem das empresas ou das agências ou dos artistas ou do que quer que seja por estar em dificuldades. Eu acho que o tempo clarifica sempre estas questões. Portanto, eu nos fóruns onde puder, e alguns onde faço parte, onde são decisores a nível de marketing, vou apontar o dedo e vou dizer que eles têm responsabilidades. Eu sei que há vontade, eu sei que há uma série de marcas nossas clientes que têm indicações para apoiar as agências, para apoiar os fornecedores, para no fundo permitir que a economia não pare, e nomeadamente o tal ecossistema que eu adorei dos eventos que o Jorge Vinhas da Silva se referia. Portanto, eu acho que isto há um conjunto de players e de peças, há fornecedores, agências, clientes, mas eu acho que os clientes aqui também têm responsabilidades no futuro do setor. Têm sem dúvida, e da minha experiência até agora, destes 2 meses, os clientes estão-se a comportar muito bem. Eu acho que este momento fez sobressair, não só nos clientes, mas em todos nós, um espírito muito solidário. Na nossa indústria em particular, eu não vejo aqui muitas das coisas que podiam estar a acontecer negativas, e eu tenho visto clientes a apoiar agências para lá do que está contratualizado. Eu tenho visto clientes a apoiar agências quando não há contrato e há aperto de mão, e o evento foi cancelado e o cliente, se quisesse, podia não pagar e mesmo assim está a apoiar. Eu tenho visto os clientes, eu se calhar tenho sorte nos clientes com quem interajo, mas a verdade é que não tenho visto muita gente a queixar-se, a dizer eu fui tramado por este cliente ou por aquele cliente. Portanto, eu acho que o nosso mercado, para todos os efeitos, está a ser um exemplo. Mas concordo que eu acho que esta responsabilização dos clientes não é possível de existir sem uma frente unida do nosso lado. E eu sou zero sindicalista, mas enquanto os clientes... eu acho que os clientes têm todo o interesse em dizer que só chamam para concurso agências que tenham as contas em dia e não tenham dívidas. Os clientes têm interesse em trabalhar com gente que não tem dívidas. Mas enquanto nós próprios não exigirmos isso uns aos outros, enquanto não exigimos aos clientes que essas sejam as regras de um concurso, então, na boa verdade, quer dizer, isto é o ovo e a galinha. Os clientes não vão estar a correr contra o mercado.
Tem que ser o próprio mercado a pedir regulamentação, a pedir standardização de contratos. É uma conversa que eu não vejo ninguém a ter. Há muita gente que foi apanhada aqui com cancelamentos e com isto e com aquilo. E eu pergunto, não está na altura de haver uma standardização de timings? Uma standardização de políticas de cancelamento? Para todos nós? E que nenhuma agência pode aceitar coisas que não essa? Não devia, o próprio mercado não devia ter um mínimo de standard de prazos de cancelamento. É um ótimo exemplo. Ou de FIIs de cancelamento. Não tem. Cada uma das pessoas que está-nos a ouvir neste feed pode amanhã fechar um contrato leonino que protege o cliente e não o protege ele. E depois é apanhado na curva. E depois o cliente, quando falar com o Pedro Rodrigues amanhã, pode dizer: mas olha que aquela agência fez de maneira diferente e, portanto, eu prefiro ir para aquela. E o Pedro, de repente, ou perde o cliente ou baixa as calças. Desculpem, se calhar não é a linguagem apropriada para um salve seja. Não, mas, portanto, eu acho que nós temos todos que ser um bocadinho mais rigorosos uns com os outros para poder sobreviver a isto. Porque esta crise não é a última. Como o Pedro diz, eu estou nisto há 20 anos, eu continuo à espera de quando é que não há uma crise. Há sempre uma crise a seguir. Assim que nós achamos que vamos levantar a cabeça, aparece outra. E, portanto, nós temos que aprender a proteger-nos e a responsabilizar-nos uns aos outros. Uhum. Ainda sobre o preço, o Jorge Melo Braga pergunta, diz que há a tendência de considerar que os eventos digitais irão ser muito mais baratos do que os eventos físicos. E pede o vosso comentário a esta expectativa. Pergunta ao Bruno Nogueira pergunta a qualquer marca com que trabalhemos quanto é que pagavam neste momento para patrocinar os eventos digitais do Bruno Nogueira, os diretos do Bruno Nogueira. E diz-me depois que os eventos digitais são mais baratos. Qualquer marca neste momento pagava se calhar ao Bruno Nogueira 5 vezes aquilo que custa ao Bruno Nogueira no evento deles. Portanto, eu acho que é uma questão de valor, mais uma vez. Se forem bons, se provarmos às marcas que atraem público e que têm valor, elas vão querer pagar. Eu acho que, tomando, por exemplo, um congresso ou um evento corporativo, 1000 pessoas, o evento físico versus o evento digital, tendencialmente o evento digital poderá ser ligeiramente mais barato, o que também apresenta um desafio de criar melhores conteúdos. Portanto, poderá ser mais barato. No limite, até pode ser de borla, até pode ir ao YouTube ou pode ir ao Vimeo fazer a transmissão do evento. Estou a falar de eventos qualificados, que concorram com o evento físico do ponto de vista de pertinência, de relevância, de gestão, tudo mais. Poderão ser ligeiramente mais baratos, deverão ser, mas isso no fundo é uma oportunidade também para as agências e para as marcas de investirem mais a nível de conteúdos. É verdade, concordo totalmente. Uhum. O Filipe Carvalho diz que temos estado a falar de possíveis eventos a acontecer, mas ele pergunta que eventos vão necessariamente desaparecer. Vários e bem. Vários e bem. Outro dia, já não lembro exatamente do número, não quero mentir, mas eu tenho a ideia que existem em Portugal 290 e qualquer coisa festivais de música por ano. 290, se contarmos com os grandes, os pequenos, os 290 festivais de música. E, portanto, vão desaparecer festivais. Eu tenho um festival de música. Vão desaparecer festivais de música em Portugal? Vão. Isso é normal? É. Tem alguma coisa de mal? Absolutamente nada. Se o meu festival deixar de ter condições de acontecer e tiver que desaparecer, é o mercado a funcionar. É o mercado a funcionar. Nós se calhar, eu acho que nós também temos que aceitar que se calhar havia festivais a mais, se calhar havia agências de evento a mais, se calhar havia agências de catering a mais. Portanto, o mercado reorganiza-se em momentos destes. E atenção, eu sei que estamos a falar da vida de pessoas e, como eu digo, eu tenho um festival e vai-me doer muito no coração se deixar de haver espaço no mercado para o meu festival. Mas o mercado, nestas alturas, acaba por se reorganizar um bocadinho. Da maneira como tivemos 20 anos de rendas a 50 euros de velhotas e de repente fomos parar a rendas de 2.500 euros por T2, razão pela qual eu não tenho um jardim atrás de mim neste momento, que gostava muito de ter, não é? E agora os preços vão, de repente, as casas todas do Airbnb vão parar ao mercado e puxam o preço todo para baixo. O mercado é uma coisa viva, ainda bem que é uma coisa viva, e nós temos que nos ir ajustando a eles. E, portanto, vão cair festivais e eventos que vão deixar de existir. É claro que vão. O Pedro, pelo menos o Pedro, eu recordo-me que mais no início da nossa conversa falou nesta questão, neste aspecto. Mas é necessário recrutar outro tipo de competências para as agências de eventos hoje em dia? Precisam de ter outro tipo de resposta, outro tipo de conhecimentos, outro tipo de... Eu acho que na tal mudança de paradigma que eu falei, deixámos de ser tão reativos como éramos só a receber pedidos e ser proativos,
implica uma componente mais forte de reflexão estratégica e gestão técnica de projetos, não é? Eu diria só por curiosidade, estive a ler um estudo esta manhã do que aí vem. Estamos numa fase, de facto, de eventos puramente virtuais. A seguir haverá uma fase de eventos locais, com o chamado Corona Style Setups, ou seja, com o espaçamento entre as pessoas, um conjunto de preocupações do ponto de vista de salubridade e de higiene. Mais A3, na terceira fase, vai haver uma fase já com eventos maiores e eventualmente com testes no local, a pessoa a chegar ao evento, na vez de passar por um sistema de credenciação, no fundo vai ser avaliada o seu estado de saúde. Eu acho que efetivamente em cada uma destas fases do que aí vem, cada agência terá que desenvolver competências diferentes, não é? Por exemplo, o apoio médico aos eventos era uma coisa que era raramente utilizada. Hoje em dia, obviamente, não há um evento, mesmo virtual, a nível de staff e a nível de gravações, que não tenha a presença de um paramédico de uma empresa nossa parceira para efetivamente mitigar ao máximo o risco de contágio numa destas coisas. É o que é. Gonçalo, algum comentário? Concordo totalmente, é exatamente isso. Acho que o mercado vai nos dizer o que é preciso e nós vamos ter que ter essa capacidade. Portanto, acho que sim. Pessoalmente, eu internamente não identifico ainda nenhuma função que tenha que reforçar à luz do que está a acontecer. Neste momento a minha prioridade é conseguir chegar ao fim disto tudo sem ter que despedir absolutamente ninguém. E porque eu acho que há aqui uma responsabilidade dos empresários todos, de todos nós, que é entender que há aqui uma componente humana e que uma pessoa que nós sejamos obrigados a mandar embora agora é uma pessoa que pode passar muito tempo até arranjar um emprego outra vez. E, portanto, há aqui uma componente humana que eu levo muito a sério, e sei que o Pedro leva também, de tentarmos ao máximo salvaguardar as nossas equipas e garantir que o barco chega ao fim disto com toda a gente cá dentro. E sei que é uma responsabilidade que a maior parte dos empresários que eu conheço, Pedro, Diogo, Assígio, as pessoas que muitas delas estão aqui e com quem eu falo regularmente, têm esse filtro. Acho que o mercado vai dar resposta a estas funções novas, nomeadamente com fornecedores. A área médica é uma área específica que eu acho que vai ter que ser, vai haver muita coisa a acontecer no mercado a esse nível, mas acho que o mercado vai dar resposta a estas funções. O João Mons Ferreira alerta cuidado com o excesso de eventos no digital e pergunta se não estamos a dar os conteúdos de graça e a matar a galinha dos ovos de ouro. Há aqui também uma questão Sim. de monetização, não é? Mas não somos nós. Não são as agências. Não são as agências. Isso são os artistas. Os artistas tiveram uma fase aqui complicada para mim, que é no mesmo momento em que ficaram com os concertos todos cancelados e não têm maneira de vender ou seja, a única coisa que eles têm para vender é concertos. Os concertos são cancelados e a resposta foi ir para a internet fazer tudo de borba. E a partir do momento que estás a dar tudo de borba, já não consegues depois cobrar por isso, não é? E, portanto, eu acho que foi um erro estratégico do lado dos agentes e dos artistas banalizarem o concerto de borba. Concertos grátis, sim, é verdade. Foi para mim um erro estratégico e acho que os agentes deviam ter protegido os artistas nesse aspecto e não se deve oferecer aquilo que tem. Quando só temos uma coisa para não peçam para dar, a única coisa que tem para vender. Ao mesmo tempo que, portanto, nós tínhamos artistas que estavam o dia inteiro nas redes sociais a exigir que o governo os salvasse e à noite iam tocar de borba para a internet. Parece-me talvez contraproducente. A Sandra Castro Coelho gostava de, enfim, acrescentar aqui uma questão que é de facto relevante, é que os próprios clientes estão a passar por esta crise. Portanto, também não sabemos muito bem como é que vão ficar os orçamentos deles para eventos depois disto tudo. E, portanto, recorda que isto é algo que tem um impacto em toda a gente. Não é apenas nas agências, não é apenas nos fornecedores, é toda a cadeia de valor está exposta a esta crise. Começou por ser uma crise de saúde, mas que vem associada também depois uma crise económica. Qual é que é a vossa expectativa em relação a isto? Ou seja, ao estado em que os clientes vão ficar depois de tudo isto passar em termos médicos? Em primeiro lugar, saltaste aí uma coisa importante para a coisa mais importante do comentário da Sandra, é dizer que tem saudades nossas. E portanto, tenho pena de tenho saltar, porque eu também tenho saudades da Sandra. Sim, eu não sou esse tipo de moderador. Tenho pena, porque eu não tinha reparado que ela tinha saudades minhas e agora estou com um sorriso. Pode ser um novo negócio.
Isso é uma plataforma séria, não é? Portanto, não é para este tipo de saudade. Mas o que te posso dizer é claro que nós temos que. Aliás, eu acho que não sento nem do lado do Pedro nem do meu lado nunca nesta discussão uma coisa de o big bad client e a culpa é toda deles. Eu acho que os clientes, como todos nós, estão a passar por tudo aquilo que nós estamos a passar, eles estão a passar também. E portanto, eles não sabem. Já nem todos os clientes são iguais. Nós temos marcas de grande consumo que estão a crescer. Nós temos marcas de energia que as pessoas acham que estão a crescer e não estão. Nós temos temos cervejeiras que de repente levaram uma pancadona no consumo que vai ter que ser engolido por um orçamento não só de marketing, mas também. E, portanto, cada cliente é um cliente e cada desafio é um desafio. O que sabemos os clientes estão muito habituados a adaptar-se ao que o mercado lhes diz. Isto é o que os clientes fazem todos os dias. Do nosso lado, nós somos um bocadinho mais inflexíveis e um bocadinho mais difíceis de adaptar. E, portanto, nós vamos ter que adaptar-nos ao que será a realidade dos nossos clientes, como fizemos. O Pedro há bocado dizia uma coisa: isto não é o nosso primeiro rodeo. Não há nada que os clientes estejam a passar e que nos vão aterrar no nosso colo que não tenha acontecido em 2008. Nada. Telefonemas de clientes a dizer agora não tenho dinheiro e vou ter que cortar o teu evento ou vais ter que fazer com 20% menos do que o ano passado. Nós já passámos por isto todos. E, portanto, isto não é novidade. Gonçalo, pegando nessa, não é o nosso primeiro rodeo, eu acho que a quantidade de músicos que deram concertos grátis nas redes sociais só é comparável à quantidade de artigos de opinião que nasceram nestas últimas semanas sobre o tema que estamos agora aqui a discutir. Obviamente, alguns mais relevantes que outros. E eu tenho o maior respeito pelo Mário Rui Silva. O Mário Rui Silva foi durante muitos anos diretor-geral de uma agência da HPP e escreveu, pesquisem na Briefing, um artigo que se chama Acreditar é Preciso. O Mário é de uma geração um bocadinho mais velha do que nós. E faz uma leitura muito fria do que isto, pesquisem este texto porque faz todo sentido e é uma grande mais-valia. Notas finais, estamos aqui quase a terminar o tempo. Queria destacar, de facto já falámos aqui, a união do setor. Queria destacar 2 projetos, o Events for Coffee, feito por 3 parceiros, nomeadamente pelo Paulo Silver, pelo Ricardo Ato e pelo Diogo da DOT, para no fundo pôr esta plataforma, esta vontade que o setor tem de ajudar ao serviço dos hospitais e de quem necessita. União audiovisual, ou seja, nunca o setor dos audiovisuais e dos técnicos se uniu de uma forma tão pragmática para ajudar aqueles que efetivamente precisam. É a mesma coisa que as talks que nós vemos de turismo a discutir o futuro dos hotéis. Eu não estou preocupado com os hotéis. Eu estou preocupado, curiosamente, com as guias intérpretes que estão naquela conversa a comentar e que ninguém as ouve. Portanto, há dentro de cada setor subsetores muito mais afetados. E no nosso setor, eu preocupo-me sinceramente os freelancers, técnicos freelancers, alguns artistas, maquilhadores, portanto, pequenas profissões com quem sempre coabitámos nesta indústria feliz ao longo dos anos e que neste momento estão com mais dificuldades do que nós estamos. Por fim, também uma nota final. A APCAT anunciou que está a discutir com a Secretaria de Estado do Turismo a possibilidade de um selo que se chama Clean and Safety, que seria para hotéis e para restaurantes, ser aplicado aos eventos. É este tipo de iniciativas práticas e eu comprometo-me com aquilo que tiver que fazer para ter um selo que diz que o meu evento seja Clean and Safety. Acho que com este tipo de iniciativas práticas que o setor precisa neste momento e precisará durante muito tempo. Sim, eu também, olha, aproveito para me despedir também e aproveito para também fazer aqui um plug a um projeto em que eu conheço de perto, chamado Portugal Entra em Cena. É um projeto da área da cultura, mas que pode e deve envolver os agentes dos eventos. Aliás, o Pedro, por exemplo, sei que tem acompanhado de próximas possibilidades que o projeto pode trazer, e é um projeto basicamente criado. É um movimento, não tem um dono, portanto é um movimento que envolve as maiores marcas nacionais, cerca de 25 das maiores marcas nacionais, que no fundo é um marketplace digital que permite a essas marcas contratarem diretamente agentes, produtores, artistas de todo o tipo e pagar-lhes adiantadamente por produtos que podem acontecer numa janela de tempo que vai até fim de 2021. Portanto, é um projeto que serviu para, neste momento, ajudar muitas destas pessoas mais vulneráveis que o Pedro referia, e que eu acho que pode e deve ser utilizado por muitas das agências e das pessoas que nos estão a ouvir para encontrarem quer apoio para ideias que tenham na gaveta e para ideias que querem ver no mercado, quer para responder a desafios que as marcas lá colocam, desafios que têm um máximo de 20 mil euros precisamente para não atrair os grandes tubarões como muitos dos que nos estão a ouvir, mas para atrair as agências pequenas e as pessoas mais vulneráveis. Eu, infelizmente, como uma das empresas que está envolvida na criação do projeto, não posso nunca concorrer ao mesmo
nem interagir com o mesmo no futuro, mas acho que se não fosse o caso, seria uma das pessoas que tinha todo o gosto em lá participar, porque acho que vai-se encontrar ali muito talento que de outra maneira passava despercebido no mercado por não ter canal direto para chegar às marcas. Bom, nós estamos mesmo a chegar ao limite do nosso tempo. Eu queria terminar com uma última pergunta da Cláudia Sousa. Pergunta se não há aqui uma grande oportunidade para conteúdos, para formatos nacionais de eventos se tornarem globais. Como é que olham para isto? É um desafio que pode ser interessante? Não sei. Eu acredito que sim. Vou dar um exemplo prático. Nós lançámos a plataforma GoLive com cenografia virtual, em que no fundo importámos o nosso know-how de cenografia para eventos para uma qualidade de estúdio. E estamos a ser contactados por canais de televisão lá fora que gostavam de perceber a facilidade e a forma como fizemos. Eu acredito que o pioneirismo será uma coisa altamente premiada neste momento em Portugal. Portanto, neste momento estamos a parte de todo qualquer país do mundo, eventos virtuais, feiras virtuais, soluções virtuais, o que quer que seja. Neste momento há carência desse tipo de produtos, há atenção e há foco. Portanto, quem tiver a capacidade de inventar coisas que obviamente façam sentido e que sejam pertinentes no nosso setor, é o momento certo para ter a atenção lá fora. Bom. Eu concordo. O nosso modelo de negócio na LORAD tem sido sempre, partiu sempre da ideia de que Portugal é um extraordinário tubo de ensaio para a inovação e que nós devemos sempre desenhar coisas com potencial de internacionalização. E, portanto, o Chefs on Fire é um ótimo exemplo no qual nós já estamos a negociar com mais 2 países fazer edições de Chefs on Fire nesses países. O presidencial, por razões óbvias, não é exportável, mas o nosso know-how de fazer produtos de luxo em comboios já há muito tempo que está a ser negociado internacionalmente e, portanto, nós sempre achámos que só faz sentido trabalhar no mercado com 10 milhões de habitantes se tivermos ambições internacionais e temos. Não sei se essas ambições vão aumentar ou devem aumentar com o que está a acontecer com o Covid, até porque neste momento, para mim, o calcanhar daqueles de tudo o que está a acontecer é a aviação e, portanto, a capacidade de público e viajar entre um lado e outro, seja ele em que direção for, e essa é para mim a maior incógnita do que está a acontecer, mas sem dúvida que Portugal tem capacidade, um Pedro Rodrigues tem sucesso em qualquer país do mundo e não sei se o Covid vai acelerar isso ou não. Agora que nós devemos empacotar Pedro Rodrigues e exportá-lo, não tenho a mínima dúvida. Muito bem. Obrigado aos dois, mais uma vez, por terem estado nós, Rui, pelo convite. Nestas nossas conversas em direto. Obrigado às pessoas que tiveram paciência de nos ouvir. Eu recordo que nós agora, enfim, porque entramos na segunda série destas conversas, vamos passar a fazê-las todas as terças-feiras, portanto, uma vez por semana, sempre às 4 da tarde, como era já habitual. E, portanto, na próxima semana voltaremos com novos temas, novos convidados. Até breve e obrigado. 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 Deus.